Hoje a Datafolha apontou que Pablo Marçal cresceu 7 pontos em 2 semanas e está empatado na liderança na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo o jornal, né, Folha de São Paulo. O influenciador marcou 21 pontos percentuais no mesmo patamar do deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que oscilou de 22 para 23, e do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que foi de 23 para 19, ou seja, Ricardo Nunes caiu quase 4 pontos percentuais. Marçal ultrapassou numericamente o prefeito e deixou para trás o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, que também havia registrado 14 pontos. E agora está com 10, ou seja, a Datena caiu de 14 para 10. Depois dele vieram as deputadas Tabata Amaral, do PSB, que oscilou de 7 para 8, subiu um pouquinho também, que também foi muito bem nos debates, e a empresária Marina Helena, do Novo, que ficou em 4%. Disseram votar em branco 8% e não souberam responder 4%. O detalhe é que branco e nulo foi de 11% da pesquisa anterior para 8%, ou seja, caiu pouquinho ali no limite da margem de erro, e o não souberam foi de 4, na pesquisa passada era de 3. Só dando os dados práticos da pesquisa aqui, os dados importantes, a margem de erro são de 4 pontos percentuais. Pesquisa foi realizada entre a terça, dia 20, e a quarta, dia 21. Foi contratada pela Folha e pela Rede Globo. O levantamento reuniu 1.204 participantes da capital e está registrado na Justiça Eleitoral sobre o número SP 08344/2024. Só corrigindo, a margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tem uma coisa muito interessante acontecendo aí nessa coisa do Pablo Marçal, que a gente viu que o Bolsonaro primeiro falou aquilo, depois voltou, falou outra coisa, tentou desqualificar o Pablo Marçal. O Eduardo Bolsonaro está em embates contra o Pablo Marçal. Eu diria até que Bolsonaro tentou inicialmente levantar a bola de Ricardo Nunes. Até falou, eu sou o Ricardo Nunes e tal. Aí agora está partindo para a campanha de desqualificação de Pablo Marçal, mas parece que até o momento... E essa é a parte mais interessante, porque me parece que uma parte do eleitor conservador está percebendo a família Bolsonaro como sistema. O Bolsonaro chegou ao poder como antissistema. O Pablo Marçal está em São Paulo posicionado como absolutamente antissistema. Não vou entrar aqui no mérito se ele é ou se ele não é. O Pablo Marçal tem uma condenação por crimes que eu acho graves. Ele tem na equipe dele integrantes do Novo Cangaço, coisa que eu acho grave. Só que ele está no momento, ele capturou essa coisa de eu sou antissistema. O Bolsonaro e a família batem no Pablo Marçal, ele não cai, e quem está se prejudicando é a família Bolsonaro, porque ela está se alinhando com todo o sistema que está batendo no Pablo Marçal. E ele está conseguindo capturar isso muito bem. Tanto é que as intenções de voto dele subiram, o Nunes está desidratando, e na outra pesquisa, que é a Atlas Intel, mostra ainda, diferente dessa, mostra o Boulos também caindo, enquanto o Pablo Marçal sobe. Só antes de Gustavo comentar rapidinho, segundo o jornal Folha de São Paulo, isso aqui é um texto da Folha de São Paulo, baseado nesses números divulgados hoje. A presença de Pablo Marçal lança diversos desafios a seus adversários. Nunes é o mais afetado, pois o dito ex-treinador, né, que é o Marçal, avançou de forma incisiva sobre os votos do bolsonarismo, sendo o líder nesse grupo. 44% dos que votaram em Jair Bolsonaro para presidente em 2022 o apoiam, ante 29% que diziam isso há 2 semanas, ou seja, de 2 semanas atrás eram 29% das pessoas que tinham votado em Bolsonaro, agora já são 44%, e isso aí eu não tenho dúvidas que também foi por causa daquela entrevista. Bolsonaro até tentou intervir de forma morna no processo, dada o entusiasmo de seu entorno com o novato, dizendo que pode até não se animar com Nunes, mas o MDBista é o seu candidato. Com efeito, o prefeito oscilou de 38% para 30%, ou seja, caiu 8% entre os candidatos do ex-presidente, mesmo tendo subido o tom contra Marçal. Primeira coisa, sempre que eu
faço qualquer comentário a respeito de pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, eu tenho sempre que dizer, eu não acredito nesse instituto. Esse instituto já 2 vezes quis interferir nas eleições presidenciais. Eu acho que é um instituto que não tem uma boa fé. Dito isso, a gente vai comentar a pesquisa. Teve um movimento interessante que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro aqui na 96 e o Eduardo Bolsonaro, através de suas redes sociais, deram declarações favoráveis e simpáticas a Marçal. Aí Marçal pegou isso e disse: olha, os Bolsonaros estão comigo. Aí o PL, ou Valdemar, pressionaram Pablo Marçal ou Bolsonaro, e Bolsonaro teve que dizer que está com o Ricardo Nunes. Teve interessante que teve uma questão de nós, Pablo Marçal falando nós, e aí o Eduardo Bolsonaro falou, nós o quê? Nós quem? Aí Pablo Marçal respondeu, nós que doamos 100 mil. Mas que tá errado, ele doou 160. Foi. Ele botou aqui, ó. Ele é tão rico que ele nem sabe. Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente e ajudei nas estratégias digitais. Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da Polícia Federal por te ajudar. Se não existe nós, seja mais claro. Fecha aspas aí. Disse, pois é. Aí, Pablo Marçal. Pois é. E aí, ele também disse que doou 100 mil reais, mas não foi 100 mil reais, foi 160 mil reais. Aí eu não sei até que ponto, eu não estou em São Paulo, eu não tenho fontes lá para São Paulo para dizer assim. Esse análise que eu faço é daqui. O discurso de Pablo Marçal, ele pega no coração do bolsonarista, sabe? Mas só que a comunidade também foi muito feliz ao dizer que o bolsonarista está começando a achar o Bolsonaro ir para Pablo Marçal, porque o Bolsonaro é sistema e o Pablo Marçal é antissistema. Eu vou falar porque é das redes sociais, nosso colega aqui, Renato Cunha Lima, ele passou várias mensagens para mim hoje, e Renato tá com o Pablo. Pablo e Trump. Pablo e Trump. E ele me disse hoje o seguinte, eu ouvi, ele está escrevendo, ele disse assim, Gustavo, Pablo Marçal ia pôr entrevista com Paulo Figueiredo. E fez propaganda, Aí depois cancelou a entrevista, não foi? Minutos antes. Aí Renato disse, Paulo Figueiredo estava armando uma arapuca. Para Pablo Marçal. Ou seja, eu estou falando que Renato é direita, eu acho mais que eu, o bolsonarismo, mas ele já está com o papo, porque é o discurso. O problema é o seguinte, sabe, que a gente tem que ser, às vezes dizem assim, e eu sou o que digo, o político do Rio Grande do Norte, que tem mais prestígio individual hoje é Stives. Então o Steve tem que ser o governador. Eu, sinceramente, eu não sei. Por quê? Porque eu não sei se Steve já aprendeu a lidar com o sistema estadual de como funcionam as coisas. Como seria uma relação com a Assembleia, com o TJ, com o MP. Gustavo, desculpa, mas assim, eu tô vendo acontecer agora tudo que aconteceu com o Bolsonaro em 2017, especialmente, começo de 2018, com a Folha, o Estadão, o Globo, contando tudo de irregular, não inventou nada. Só contou, olha, ele fez isso, se envolveu nisso aqui, teve dinheiro de rachado, contou, não inventou nada. O Globo botou ontem a gravação. E as pessoas não queriam saber porque viam ele como uma investida do sistema contra Bolsonaro. Mas isso aí também, de certa forma, prova que Bolsonaro não é o dono dos votos. Sim. Ele pode ser o dono do discurso, mas a partir do momento que ele traiu o próprio discurso, as pessoas vão atrás de quem assumiu o discurso dele. Pronto, e aí eu vou citar aqui, não cito todo dia,